Vamos continuar aqui a aula de interpretação de texto. Em relação às provas da banca FGV, domina especialmente o adjetivo, porque o adjetivo é elemento fundamental na caracterização também dos diversos tipos de texto. Fica atento também no verbo, né? No verbo, segunda palavra nuclear da nossa língua. Observe cuidadosamente preposição e conjunção e suas respectivas cargas semânticas para garantir paralelismo. Então vou dizer aqui de novo, né? Adjetivo, verbo, preposição, conjunções e advérbio, elementos morfológicos fundamentais na construção dos textos. E quando o examinador fala em adequação, é necessário que você domine o padrão culto da língua. Veja só a primeira questão. A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de todas as sociedades, sob várias formas. E o examinador propõe o seguinte: a frase abaixo, em que houve troca indevida entre sob e sobre é. Cuidado, porque preposição apresenta a carga semântica. Veja as opções. Letra A. O clima sob os tetos das celas era tenso. E tem-se aí a preposição sob, indicando a preposição sob indica a posição inferior, diferente do sobre, que indica a posição superior em cima. Lembrando também que sobre pode introduzir assunto na nossa língua. Então veja o que o emprego aqui está correto, né? O clima sob os tetos das celas era tenso, ou seja, embaixo do teto. Letra B. Deus faz chover sobre homens justos e injustos. Sob homens justos e injustos? Sob posição inferior, né? Ou correto seria: Deus faz chover sobre homens justos e injustos. E veja bem que o emprego da preposição sob está inadequado. Então a questão é essa aqui, porque ele quer a indevida. Vamos para a letra C. Sob o ponto de vista político, essa proposta é inválida. A preposição sob aqui tem um valor de D, né? Ou seja, do ponto de vista político, essa proposta é indevida, é inviável. Né? O sob aqui tem um valor de do. Do ponto de vista político, essa proposta é indevida. Letra D. O preso trazia sob do casaco drogas proibidas, ou seja, embaixo do casaco. Então aqui está correta também. Letra E. Cavando o solo, os presos traziam muita terra sob as unhas, né? Embaixo das unhas. Então é isso aí. O primeiro parágrafo do texto 5 está na voz passiva com auxiliar. Então veja bem que o examinador já está cobrando aqui classe gramatical, importante, que é o verbo. No tocante ao verbo, eu preciso dominar flexões, regência, concordância e vozes. A voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. O examinador gosta muito de cobrar esses tipos. Voz passiva com auxiliar e voz passiva analítica ou perifrástica. Na voz passiva analítica ou perifrástica, temos mais palavras ao invés de menos. No Nordeste, a história do Bumba, meu boi, foi inspirada. Então eu tenho o verbo no auxiliar, né? O verbo auxiliar foi e o verbo principal no particípio. Então veja bem que a história não inspirou, a história foi inspirada. Eu tenho então aqui a voz passiva analítica ou perifrástica. Foi inspirada na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Dizem alguns estudiosos, porém, que em se tratando de um sujeito representado por nome de coisa, né? A história do Bumba, meu boi, mais adequada
seria. Então veja que isso aqui também tem a ver com estilo, mas adequada seria a passiva pronominal, em que você usa o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto indireto. O importante é que ele seja transitivo, direto, mas essa palavra se, que será chamada então de partícula passivadora. Nesse caso, a forma mais adequada seria, né? Letra A. No Nordeste, inspiraram a história do Bumba Meu Boi, na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Não tem verbo transitivo direto, mas a partícula passivadora. Isso não caracterizou voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Então, não é essa a opção. Vamos à letra B. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi teve sua inspiração da lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Também não tem a voz passiva sintética, né? Então vamos para a letra C. Inspiram-se no Nordeste a história do Bumba Meu Boi, na lenda da mãe. Opa! Então veja bem, a história foi inspirada, então há um problema aqui de concordância. Como eu disse, você tem que saber flexão, regência e concordância. Regência do verbo inspirar aqui. O que inspira, inspira algo. Então, o verbo inspirar é, sem dúvida, o verbo transitivo direto. Veja bem, a história foi inspirada. Então, se o sujeito aqui está no singular, o sujeito paciente, né? O primeiro efeito da partícula passivadora é transformar esse objeto direto em sujeito paciente. A forma correta seria inspirou-se. Então, essa letra aqui é C, também está errado. Lembre-se, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Letra D. No Nordeste, a história Bumba Meu Boi inspirou-se. Quem inspira, inspira algo. O verbo inspirar é um verbo transitivo direto. Esse, se, é a partícula passivadora, a voz passiva pronominal. Ou sintética. O primeiro efeito dessa partícula, a passivadora, é transformar esse objeto direto em sujeito paciente. E em vez da história foi inspirada, a história inspirou-se na lenda da mãe Catirina e o pai Francisco. Resposta, a opção correta é a letra D. Né? A opção correta é a letra D. Letra E. No Nordeste, a história do Bumba, Meu Boi, é de inspiração na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Eu não tenho verbo transitivo direto com partícula passivadora. Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo de um adjetivo ou de outro advérbio. Às vezes o advérbio modifica o sentido de uma oração inteira. Eu tenho um advérbio antes, modificando o sentido do verbo dizer. Dizem antes, só que eles não dizem antes. Eles dizem muito antes. Muito bem, essa palavra está intensificando outro advérbio, né? É advérbio também. Muito antes, o que se dirá depois. Então, veja bem que depois, aqui é um advérbio que está modificando o verbo dirá, mas não dirá depois, dirá muito depois. Eu tenho aqui um advérbio modificando o sentido de outro advérbio. Então, como eu disse, advérbio é detalhe sério em sua vida de futuro servidor. Nesse pensamento, né, nessa questão, a palavra muito é empregada duas vezes com o mesmo valor.
que apresenta na seguinte frase. Quer dizer, ele quer que você busque mais uma vez o advérbio muito. Né? Opção A. Que sorte possuir muito discernimento. Cuidado, porque a palavra discernimento aqui é substantivo, né? O discernimento. E se a palavra muito está acompanhando um substantivo, não é advérbio, é um pronome. E é pronome indefinido. Não posso marcar essa opção A. Né? Veja a opção B. A sutileza ainda não é inteligência. Às vezes os tolos e os loucos também são muitos sutis. Então, os tolos e os loucos são sutis, adjetivos. Pronto, complementamos o conceito. O advérbio pode modificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Está aí o advérbio intensificando um adjetivo sutis, né? Portanto, já achamos a resposta, a letra B. A letra B é a resposta. Vamos ver aqui o restante. Vamos ver aqui. Mas eu achei, né, a letra C, que fosse a letra C. Você pode pensar, né? Os deuses deram ao homem muito intelecto. Observe que intelecto aqui é um substantivo. O intelecto. Se a palavra muito está acompanhando o substantivo, é pronome. Pronome indefinido. Tanto é pronome que, se no singular de intelecto eu coloco sabedoria, né, seria muita sabedoria. Então variou. Então não é advérbio. Se variou, não é advérbio. Letra D. Essa palavra muito aqui variou. Pronome. Também. Pronome definido, adjetivo. Né? Não pode ser advérbio porque o advérbio não varia. É invariável, né? Muitas vezes. Então não tem nem o que discutir. Muitas. Variou, não é advérbio. Letra E. Há muito espaço. Há muito espaço. Se a palavra muito está acompanhado do substantivo, espaço, lembre-se de que também é pronome, né? Há muito espaço de onde emana a inteligência. O espaço. Colocou o substantivo na frente, já foi. Colocou o artigo na frente, o, combinou o espaço, é substantivo. Então aqui esse muito é um pronome.